Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Edson, bem-vindos ao Forno Cedo. Mais uma vez agradeço de coração a permanência aí no projeto e vamos falar efetivamente agora a respeito do livro, tá? Ou melhor, bati o pé de novo na câmera. Vamos acertar aqui para não ficar tortinho, tá? Vamos falar a respeito da tragédia, então, né? Do livro a gente já falou, né? Vamos falar a respeito da tragédia agora, que é o Édipo Rei, que foi apresentado ali mais ou menos em 430 a.C., tá? E foi editado aqui pela Zahar, esse livrão bonitão aqui em 1990, tá ok? Bom, o que a gente tem para falar dele agora? Bom, a gente tem para falar que Édipo Rei, né? Ele conta a história da trágica, vai contar a história da vida, né? Vai contar a trágica história de Édipo, que é um rei que, sem saber, vai acabar matando seu pai e sua mãe. E a gente podia parar por aqui o vídeo porque é sobre isso daí. Não, mas tem muito mais. É muito mais profundo do que parece, tá? E vamos tentar, de alguma maneira, sem ferir os mimizentos aí de plantão, tentar contar essa história para vocês, tá? Bom, o que acontece é que lá em Atenas, lá em Delfos, né, houve uma profecia que anunciara que Édipo cumpriria, ia acabar cumprindo esse destino, tá? Mas, apesar de tentar evitar o futuro, a profecia vai acabar se concretizando, tá? A história vai revelar a fragilidade, tá? Da fragilidade humana e a inescapabilidade do destino, tá? A história vai centrar-se, então, como eu disse, na família, né, de Édipo, antes dele nascer ali, e vai descrever eventos ali que foram escritos aí há mais de 8.000 anos de idade, tá? Mas o que aconteceu, tá? O que aconteceu é que é o seguinte, tá, a gente tinha o rei e rainha de Tebas, que era Laio e Jocasta. Tiveram um filho que chamava-se Édipo, tá? Só que antes disso, o oráculo lá de Delfos, tá? Ele revelou que o filho desse casal, do Laio e da Jocasta, iria matar o pai e casar com a mãe, tá? É isso daí que o oráculo tinha falado, tá? O oráculo, para quem quer entender melhor essa história, eram as profecias feitas, né, lá no oráculo de Delfos, que atendia todo mundo ali da região e o pessoal resolvia levar isso daí a sério. Como diz a nossa tragédia aqui, parece que era verdade, né? Bom, mas enfim, depois que saiu essa profecia lá, né, para evitar que ela acontecesse, então o Laio e Jocasta, né, o rei e rainha de Tebas ali, manda o Édipo depois de nascido, manda ele ser morto, tá? Mas ele acaba sendo salvo e adotado ali por Políbio e Mérope, que eram rei e rainha de Coríntios, tá? Só que eles não conhecem a verdadeira história nem a verdadeira origem daquele bebê que chega na mão deles ali, tá ok? Tá? O tempo passa, esse rei e rainha criam esse rapaz, o Édipo, né? E já adulto, ele escuta falar a respeito da sua procedência ali e resolve buscar a verdade sobre a sua origem, tá? Que vai levar a descobrir que em um dado momento ele acabou sem querer matando o seu pai e acabou realmente casando com a sua mãe, cumprindo a profecia sem saber, tá? Bom, a descoberta leva Édipo ali, depois que ele descobre tudo isso daí, leva ele a se cegar e a abandonar Tebas, né? Ele vai se exilar, enquanto a pobre mãe dele, a Jocasta, acaba se suicidando, tá? Completando assim a profecia que tinha sido feita a seu respeito, tá? A moral da história aqui é o seguinte, a moral da história é que Sófocles, né, apresenta essa peça e que acaba sendo um estudo da natureza humana, do livre-arbítrio e da inevitabilidade do destino, tá? E que, assim, tem influenciado a psicologia e a literatura desde a antiguidade, sendo um dos temas mais importantes da história da literatura, tá bom? O que a gente tem para falar de mais interessante aí também é que Freud, né, como a gente falou no vídeo anterior aí, ele elevou o mito de Édipo a um dos pilares da psicanálise. Veja bem, gente, o que eu estou falando aqui, eu estou falando com base em coisas que estão escritas, mas não é julgamento meu, vocês vejam bem isso daí, tá? São conceitos e definições aí
que está na pauta aí dos psicanalistas, aí né? Só estou trazendo a respeito, por isso, a respeito por causa do livro, tá ok? Mas o que a gente tem ali é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que é o seguinte, a definição do complexo de Édipo vai remontar, na verdade, a uma carta que Freud enviou para o seu amigo Fliess, tá? Em que ele discute as relações de poder e saber, tá? Num drama encenado, né, por essa tragédia aí entre mãe e filho. O complexo de Édipo, então, vai se referir a um conceito psicanalítico realmente, né, um conceito que ele acabou desenvolvendo, que é usado para explicar os desejos que existem, assim, que se manifestam, que vai acabar se manifestando ali entre filhos e os pais. Tá? Geralmente, que vai acontecer ali entre os 3 a 5 anos. Pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça. Quando acontece, é esse daí o termo que o pessoal usa, tá? É óbvio, né, vou repetir para vocês, é óbvio, né, que essa explicação está sendo feita de uma maneira bem resumida e a gente sabe que o conceito réu é muito maior e muito mais abrangente do que tudo isso daí, tá? É só porque faz parte do contexto, né? Vai falar ali com o complexo de Édipo, falando de Édipo, Jocasta, né, e lá ali a gente acaba entrando nesse bolo, nesse balaio todo aí, tá? Então, para tentar deixar as coisas mais explicadinhas para vocês, tá ok? É isso daí, tá? Eu não acredito que eu preciso fazer grandes considerações, é um tema aí, para quem gosta de literatura clássica, é um tema que já foi discutido largamente, a história já foi discutida largamente também, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gostei dessa tragédia quando eu li, né, o jeito da escrita, né, foi escrito ali, a Zahar colocou em forma de roteiro, né, como se fosse uma peça realmente de teatro, que é, né, então ficou bem bacana, né? A história deixa bem claro pra gente que ninguém tem culpa. Se alguém tem culpa ali é o oráculo, ou que deveria ter ficado quietinho, tá? Ou que tivesse dado um jeito ali de tentar resolver o problema e não deixar acontecer, tá? Bom, é um clássico, uma peça maravilhosa. Eu gostei muito, tá? E como eu tive a sorte de adquirir esse volume aqui, a gente vai dar sequência aí nas próximas peças aí, para ver aonde a gente consegue chegar aí para destrinchar e acabar com essa história e ver o que vai acontecer com o nosso querido Édipo de verdade, tá bom? Então um beijão para vocês aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.